Chaves é muito mais engraçado do que uma família da pesada. Essa é uma frase engraçada de se falar e talvez possa até se enquadrar naquela coisa de comparar maçãs e laranjas. E sim, claro, o humor é totalmente subjetivo. Tem gente que acha Monty Python a coisa mais chata e sem graça do mundo, mas se matava de rir assistindo o Pânico na TV. Papai fuzil, fuzil. Papai fuzil. Ah, tadinho. 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 Mas esse vídeo aqui nasceu quando eu tava na casa do Guinan e do nada ele deu uma risada, virou o celular e disse: Chaves é muito bom, não tem como. Diga, Chaves, quantos anos acha que tem? 50. Exato. Se pensar bem, 50 não é muito. O que acontece é que... Puxa, como é que você sabia que eu tinha exatamente 50 anos? Porque o padeiro da esquina tem 25 e é meio burro. A minha única reação possível seria concordar, mas eu fui mais além. Eu disse categoricamente que Chaves era muito melhor, mais engraçado e melhor escrito que Family Guy. Então os dois disseram ao mesmo tempo: isso dá um vídeo. E nós achamos que seria uma oportunidade muito boa de se passar de falar de tanta coisa interessante sobre humor, várias coisas que a gente gosta, não gosta e, claro, gastar um tempo assistindo episódios clássicos de Chaves com a desculpa de que é pesquisa e trabalho. Tira porque eu defendo todos os pênaltis que você chutar e pode chutar como quiser. Ah, sim, eu posso chutar como eu quiser? Como você quiser. Tá bom, então peraí, Pode chutar de qualquer jeito. Terá sido sorte Vai, ou pura anda logo, coincidência. vamos Os lá. senhores Defende decidam. mesmo. Agora Tá vamos bom, ver, vou- pois o Chaves vou se por prepara. aqui. Chuta. Esse vídeo é um oferecimento da Insider. Vocês já devem conhecer eles, o meu vídeo sobre Bob Esponja foi patrocinado pela loja. E já deve ter ouvido falar que eles produzem camisetas tecnológicas que respiram melhor, que são excelentes para a prática de esporte e versáteis para você fazer qualquer coisa com aquele preto básico. E naquele eu foquei na tech t-shirt casual deles e falei que eu fui jogar uma pelada, eu fui no baile, eu fui no cinema e ela serviu para tudo isso, mas hoje eu queria focar na tech t-shirt Sport, que foi a outra camiseta que eles me mandaram, e desde que eu voltei pra minha cidade eu voltei a jogar tênis, que tava me fazendo muito bem pra cabeça. Afinal tá tudo conectado, saúde mental, práticas de esporte, mas enfim. Eu comecei a jogar com a Tech T-shirt e simplesmente me apaixonei. Meu maior objetivo agora é poder fazer um vídeo sobre tênis usando o kit completo, com short, cueca, meia, Tech T-shirt Sport. E principalmente eu ia achar muito, mas muito legal mesmo, que se a Insider fizesse uma daquelas faixas tipo Roger Federer que tenistas usam. E por favor, se um dia isso acontecer, me deixem estreá-la, que eu nunca mais vou pedir nada, eu prometo. E depois de falar isso tudo, eu queria dizer que a gente tá em março, que é o mês do consumidor, e o desconto da Insider tá maior que o normal, de 12% passou para 15% com o meu cupom. Então é só acessar www.insiderstore.com/FelipePeters15 e usar o cupom Peters15 depois, e junto com as outras promoções do site, grande parte dos produtos chega a ter até 38% de desconto. E é isso, muito obrigado a eles por patrocinar esse vídeo, conheçam a Insider e vamos voltar a falar sobre Chaves. É um tanto quanto irônico que algo que tá tanto no nosso DNA como brasileiros quanto samba, futebol, malandragem e filtro de barro, seja uma série de comédia vinda do México. Na verdade, nós podemos encarar isso como um acaso do destino, vide que, segundo a lenda conta, o seriado veio num combo da Televisa que envolvia várias novelas mexicanas que foram vendidas ao SBT. A nossa série muda de horário e passa a ser exibida logo após a novela das 8 da Rede Globo, que, aliás, é uma novela muito boa. A minha esposa adora. Parece que a série está intrinsecamente ligada ao ser brasileiro, o que até nos surpreende quando lembramos que ela foi feita há mais de 50 anos em outra parte da América Latina. E me faz pensar que há algo justamente aí, sobre ser uma série latina, com personagens com arquétipos bem estabelecidos e que nós, como sendo um povo latino, conseguimos nos identificar e, principalmente, estabelecer uma conexão sentimental com esses personagens tão amáveis e carismáticos. O que foi, Chavinho? Tá chorando? Não, tô lavando os olhos de dentro pra fora. Chaves é a primeira sitcom que muitos de nós, e aqui eu consigo até forçar um pouco a barra e dizer que todos nós brasileiros tivemos contato ainda na infância. Um dos meus tios era completamente fascinado pela série e eu aprendi a gostar muito dos personagens com ele. Ele tinha fitas e fitas gravadas da série e assim que os DVDs piratas de Chaves apareceram, ele comprou todos que podia.
O nosso passatempo era sentar e falar sobre a moral de cada episódio, de cada cena, os motivos que levavam a gente a não só gostar do personagem do Chaves, mas também a entendermos por que pessoas como o Kiko e a Dona Florinda, por exemplo, eram bem comuns na vida real. Afinal, o que tem nesses personagens que os tornam tão identificáveis? Ainda nos anos de 1980, quando nenhum de nós daqui sequer existia, chegava nas televisões brasileiras 2 grandes seriados criados por Roberto Bolanhos. Eram eles Chaves e Chapolin. Essas criações do Bolanhos são bem grandes para a história dos brasileiros, mas eu particularmente só consegui medir o tamanho disso e da influência desses personagens quando recentemente eu vi o Chapolin no Fortnite. É gigantesco o tempo que existe entre a data de criação dos personagens e a data que o Chapolin chegou até o jogo. São mais de 50 anos e é um grande feito, porque esse é um personagem latino que não faz parte de um conglomerado norte-americano como a Disney ou a Marvel. E ele tá aparecendo num jogo de escala global. Pensem só na dimensão que isso tem. Enfim, anos 80. A Televisa já comercializava algumas séries e novelas para o SBT, e a empresa tentou vender várias e várias vezes as fitas VHS de Chaves para a emissora brasileira, mas nunca deu certo. Então, meio que cansados de tentar vender, eles simplesmente enviaram as fitas para o SBT no meio de algumas outras. O Salatiel Lage, um dos diretores de dublagem da emissora na época, dublou um primeiro episódio, mostrou para o Silvio Santos que gostou da série, enquanto todos os outros executivos e diretores da emissora odiavam aquele tipo de humor. E os diretores na época do SBT não acreditavam no Chaves, tanto que nós fizemos um piloto a partir do núcleo de dublagem. O Silvio mostrou para vários diretores, todos eles foram contra, disseram que não ia funcionar, que era ruim, que era sem graça. Mas, por conta basicamente do Silvio Santos e do Salatiel, o Chapolin e o Chaves chegaram às TVs brasileiras, respectivamente. Depois da estreia, a série de Chaves permaneceu no ar por praticamente 3 décadas e meia, sendo reexibida meio que diariamente. Era quase impossível ligar o SBT numa tarde qualquer na minha infância e não me deparar com um episódio de Chaves. Eu não estou falando da Rua dos Inconfidentes, e sim do Grupo de Tiradentes. Era um grupo formado por intelectuais da época, pessoas preocupadas com o país que teriam que se levantar em armas. Vocês sabem por que tiveram que se levantar? Porque estavam deitados. E eu permanecia ali, assistia, reassistia, tinha meus favoritos e até os episódios que eu não gostava mesmo. Mas tá bom, sobre o que é Chaves? O seriado que todo brasileiro com mais de 15 anos viu pelo menos uma vez na TV na vida, não foi o primeiro trabalho do Bolanhos e toda a trupe dele. Foi meio que uma coisa que foi evoluindo depois de vários trabalhos de sketches meio Cacete e Planeta Mexicano e do Chapolin Colorado, e assim nasceu o Chaves, o Chavo del Ocho para todos os países latinos que falam espanhol. A coisa da brasilidade já começa no nome do protagonista e do programa, Chaves. Em espanhol, Chavo é tipo garoto, então talvez o Silvio Santos tenha nos livrado de um moleque do 8 por aqui no Brasil. Mas qual é o seu nome? Eu me chamo... Chaves! Chavinho! Chavinho! A premissa é basicamente a de uma vila num bairro pobre em algum lugar do México, com uma vizinhança cheia de crianças arteiras e os adultos que se suportam tanto quanto qualquer vizinho que tenha que se preocupar com aluguel, e também com a linha da pobreza que nem todos que moram naquele lugar. Algo que eu vou falar aqui, mas que eu tenho certeza que todo mundo já sabe, é que o Chaves não mora no barril e sim na casa 8. O lore é que uma senhorinha que mora lá e nunca apareceu deixava ele dormir lá por pena. Bem que você queria ter uma como essa! Eu não, seu. Já tenho 8. Que 8? Ora, casa número 8, onde eu moro. Mas você não mora no barril? Não seja besta, como é que eu vou morar em um barril? Ninguém pode morar em um barril. Das crianças principais que moram na vila, nós temos o Kiko, que é o arquétipo do filhinho de papai que não tem noção de nada e é protegido e mimado por uma mãe super protetora, e a Chiquinha, que vinda direto do posto de malandragem que inspira tanta identificação brasileira que é o Seu Madruga, é uma personagem complexa, cheia de hedonismos e, num português mais claro, uma belíssima filha da... Que delícia, o meu pirulito!
Você gosta? Você vai me dar? Primeiro me diz se você gosta. Não, primeiro você disse vai me dar. Não, eu não vou dar. Não, eu não gosto. Nos adultos, o Seu Madruga dispensa qualquer tipo de apresentação, é claro. A gente não precisa explicar ele. Parece que tá intrínseco na gente naturalmente destrinchar esse personagem, as nuances e as opiniões dele sobre vida, trabalho e, claro, tópicos mais complicados como vingança. Mas lembre-se bem de uma coisa. A vingança nunca é plena. Mata a alma e a envenena. Entendeu? O Seu Madruga é um caso bem específico dentro de Chaves. A sua postura é sempre a de um malandro e, bem, a gente sabe que malandro é quase sinônimo de brasileiro, né? E malandro é malandro, mané, mané. Muito do que é ser brasileiro está nesse personagem que foge de pagar o aluguel, está sempre com contas atrasadas e atrás de bicos para sobreviver. Ele ainda tem todo aquele passado ultra interessante em que ele foi lutador de boxe e que rendeu um belíssimo episódio em que o Seu Barriga, que é o único personagem bem de vida ali, perdoa os meses de aluguel do Seu Madruga. Vai lá, senhor Barriga, me dá aquele soco. O Seu Madruga, inclusive, parece ser mais a cola disso tudo do que o Chaves. Essa caveira significa perigo. Ouviram bem? Perigo. Visto que ele tem conexão com absolutamente todos os outros personagens de uma forma muito marcante. A bruxa do 71 é apaixonada por ele, a Dona Florinda o menospreza porque o vê como um pobre fudido, mesmo morando no mesmo lugar que ele. Ele é o pai da Chiquinha e tá sempre interagindo muito com o Kiko e com o Chaves, e até mesmo com o Professor Girafales, e claro, tá sempre tendo os 14 meses de aluguel atrasado cobrados pelo Seu Barriga. A Dona Florinda, mãe do Kiko e que tem um romance com o Professor Girafales, é uma viúva de um marinheiro que beira os 40 anos e que passa um ar de superioridade a todo instante, principalmente quando solta o seu clássico bordão. Vamos, tesouro, não se misture com essa gentalha. Sim, mamãe. Segura um pouquinho, Seu Madruga. Gentalha, gentalha! Dentro do roteiro de Chaves, podemos ver um grande número de categorias de humor, sendo uma delas a dos bordões. Da próxima vez, vai jogar limonada na sua avó! Quando for jogar limonada na sua avózinha, me guarda uma. Toma! Só não te dou uma bofetada porque... Tinha que ser o Chaves de novo! Foi sem querer, querendo. É praticamente impossível não se lembrar de uma série em específico quando ouvimos um bordão. Tá bom, mas não se irrite. Seja ele uma curta frase ou por vezes uma simples palavra. Esse tipo de humor é comumente utilizado em sitcoms norte-americanas, mas também foi bem comum em programas de humor brasileiro que percorreram a TV durante uma parte de nossas vidas, como A Praça é Nossa e Zorra Total. Quem é você? Zé Bonitinho, o perigote das mulheres. Eu tô pagando! Foi lá, ó. Bem, fiquei como? Vem cá, te conheço? Eu não perguntei nada. Tô só aqui. Isso não te pertence mais! Olha pra cá! Calma. Mexe com quem tá quieto. Por conta de programas como esses, nós passamos a achar esse tipo de humor um pouco cringe. Mas o problema não está na existência dos bordões, mas sim em roteiros pobres e bobos demais que trabalham com eles. Quando uma série sabe utilizá-los como piada situacional ou propositalmente como sendo bobo, é bem provável que vamos chegar a repeti-los na vida real. Wow, that is really hard. That's what she said. Michael, please. Bordões trabalham com isso, repetição. Às vezes, em nossas vidas, nos deparamos com pessoas que sempre repetem frases e, a partir do momento que percebemos isso, associamos facilmente esses bordões a algumas situações, o que acaba indo além da própria pessoa que falava a frase repetida. Does the skin look red and swollen? That's what she said.
That's my joke. Damn it, Dwight. You already did me. That's what she said. Dwight, get out of my nook. That's what she said. That's what she said. That's what she said. Good one. É assim que muitas vezes criamos piadas internas em grupos. Os bordões podem vir em formas de frases como Puta merda, mataram o Kenny. Filhos da puta! em forma de aberturas para histórias, Lá em Pato Branco. mas em casos mais criativos, em forma de música. Ou em forma de créditos finais. Mas se existem bons exemplos de bordões, existem também aqueles que se esgotam logo de início, porque já sabemos que foram pensados para serem bordões. É como quando alguém coloca um apelido sem graça em si mesmo e força ele à exaustão. Para exemplificar o caso de um bordão chato e que foi pensado como bordão, podemos relembrar o Bazinga do Sheldon. Once again, you've fallen for one of my classic pranks. Bazinga. Ele fala uma vez e depois repete mais algumas, e então pronto. Vira uma marca registrada não só do personagem, mas da série em si. Hi, I'm Dr. Hofstadter. Where is he? Ball pit. Come here! Bazinga. Bazinga! É irritante? É. Mas ainda funciona como uma pontuação para piadas de um personagem irritante. Assim como... Ah! 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 Em Chaves, muitos dos bordões são acompanhados do humor físico gerados pelo acaso, como quando as crianças estão discutindo por conta de brinquedos, bolas ou qualquer objeto, ao ponto desse objeto voar da mão delas, indo parar, normalmente, na cabeça do seu barriga. Desculpa, senhor Barriga. Aliás, se vocês viram o nosso vídeo sobre o ET de Varginha, sabem que sim, Já chegou o disco voador. Ai, meu Deus do céu. Ai. independente da subjetividade de qualificar o humor, nós podemos, sem questões, discutir a qualidade da estrutura, da execução e do tipo de humor sendo trabalhado. Humor de sátira, de nonsense, de desconforto, situacional, são possibilidades virtualmente infinitas para se escrever uma série de TV. As de Chaves eram principalmente de construção de personagem e situacionais. E uma coisa engraçada que me veio à cabeça vendo o vídeo do Marcos, do Cosmonaut, é o argumento dele de que alguns fãs se referem àqueles filmes e os seus diálogos endurecidos como uma obra shakespeariana. Exatamente por causa da forma pomposa com que os personagens se expressam. You're so beautiful. It's only because I'm so in love. No. No, it's because I'm so in love with you. So love has blinded you. O contraposto do vídeo é que, na verdade, uma obra, entre aspas, shakespeariana, seria uma obra em que seus personagens tenham suas ações governadas pelos seus sentimentos. E, bom... Me vende um churro, por favor. Claro, Chavinho, foi para isso que eu te dei o dinheiro, digo não? Bom, então está o seu churro. Seu Madruga, me vende outro churro, por favor. Que foi? Que foi? Que há? Você quer? Sim. Compra! Você disse que sua mãe vai morrer, é? Sim! Só por isso que eu não te bato, viu? Talvez seja mais do que justificado o apelido do Bolanho de Shakespearito, ou Pequeno Shakespeare, Shakespearezinho, que ele carregou para si com orgulho até o fim. E sobre as piadas situacionais, as famosíssimas peripécias recorrentes, tipo seu Madruga tomar um tapa porque o Kiko xeretou ele, ou Chaves acertar o seu barriga com tijolo, ou a Chiquinha fazer alguma coisa maquiavélica e gerar uma confusão, ou... Cale-se, você me deixa louco! Essas cenas mais longas são um deleite pra mim hoje em dia porque... E me permitam, por favor, fazer esse alt-tab. Recentemente, a Netflix adicionou umas temporadas que eu nunca tinha visto de Law & Order Special Victims Unit,
Uma série policial bem datada e ruim, mas que é aquele tipo de coisa que você assiste almoçando, tá ligado? O ponto é que eles têm essas cenas longas, coordenadas e ensaiadinhas, com seus movimentos de câmeras que acompanham os personagens, e todos eles têm marcações pra entrar e falar a linha de diálogo e assim. Chaves já fazia isso tão melhor, tantos anos atrás. Por que você não para de dançar, a gente vai jogar futebol, hein? Por que não? É melhor. Tá bom, você não quer, eu vou jogar sozinho, tá? Olha, vai dar, ele vai dar gol! Chaves simplesmente tem essa coisa simples e direta do humor bem feito. E eu sei que parece que agora nós vamos falar sobre Family Guy, ou Uma Família da Pesada, mas antes nós precisamos trocar uma ideia sobre South Park. E confia, vai fazer sentido. Eu não sou como Uma Família da Pesada. Quando faço uma piada, elas estão dentro do contexto. São piadas ocasionais e emocionais, baseadas no que é relevante e com sentido. Não são piadas sem graça, e uma atrás da outra, porra! Já que estamos falando sobre estrutura de humor em programas de TV, ainda mais comédias animadas, acho que não tem como não trazer South Park pra conversa. Isso porque apesar de muita gente mesmo assistir esse desenho como algo superficial, com piadas, expressões e imageria aparentemente grosseira e simplória... Com licença, podemos voltar ao assunto? Parece que vocês não entendem a seriedade disso. Quem fez cocô no urinol? Vocês acham isso engraçado? Okay? Sempre teve muita coisa mesmo comentada nas camadas posteriores do episódio. Por vezes, comentário metalinguístico sobre o humor em si. Por que o homem não tem 3 ovos? Porque um ovo virou pinto. Em meu vídeo chamado O que você não entendeu em South Park, que se vocês quiserem assistir, nós vamos deixar o link aí embaixo, eu comento sobre a regra que o Trey Parker e o Matt Stone, os criadores da série, escolheram seguir para ter um roteiro bem escrito e que faz a trama prosseguir de alguma forma. Basicamente, eles seguem a lógica do portanto, mas, que funciona mais ou menos assim. Se você escrever um roteiro e pensar nele como situação 1 acontece, então situação 2 acontece, então situação 3 acontece, você corre um sério risco de ter um roteiro entediante e que não faz com que seus personagens ajam nem ativamente nem passivamente. É uma maneira chata de se contar uma história e que vai mais te atrapalhar do que te ajudar. A saída que os criadores de South Park têm, então, é a seguinte: substituir esses então entre as cenas por portanto e mas. A fórmula muda e fica meio que situação 1 acontece, portanto a situação 2 acontece, mas a situação 3 acontece. Essa simples mudança entre situações faz com que existam causas e consequências bem estabelecidas dentro do roteiro. Ou seja, há efeito dramático acontecendo e seus personagens estão sendo colocados em situações limites que testam suas motivações e os caminhos que estão seguindo. Um pequeno spoiler aqui é que eu e o Guinan vamos começar em breve a produção de um vídeo gigante, ranqueando todos os episódios de South Park. Mas ele deve ficar pronto lá pra dezembro, então se inscreve aí, deixa aquele like, etc, etc. O que eu quero fazer nesse vídeo aqui é exemplificar essa coisa do lema deles pra escrever um roteiro com um episódio específico. O 8º da 11ª temporada, Le Petit Tourette. Descobri algo melhor, porque eu tirei a sorte grande. Tenho a grande chance que eu tanto esperava. 'Cause I've got a golden ticket. São tantas coisas pra falar que eu chego a ficar com vontade de sair me embolando e falando todas as minhas preferidas, mas vamos tentar seguir a linha cronológica pra entendermos a coisa toda do então isso acontece. O Cartman tá numa loja de brinquedos e um garotinho começa a proferir xingamentos à torto direito, e quando ele é cobrado por todo mundo que tá ali, a mãe se desculpa por ele avisando que ele tem síndrome de Tourette, aquela condição que faz as pessoas falarem umas coisas sem controle. A gente inclusive tem alguns youtubers com essa condição no cenário brasileiro. Todos na loja de brinquedo, exceto o Eric, é claro, exercem a empatia e se compadecem do garotinho que não pode controlar o que ele diz. Estão dizendo que se eu tiver essa síndrome de Tourette, eu posso dizer o que eu quiser o tempo todo e nunca entrar numa fria? É uma doença neurológica, ele não pode controlar.
Portanto, o Cartman faz a mãe dele levá-lo ao médico e consegue convencer todo mundo de que, de alguma forma, ele adquiriu a síndrome de Tourette, tendo assim uma desculpa para xingar todo mundo na cara da própria pessoa. É nesse episódio, inclusive, que o Craig fica o tempo inteiro falando que ele tá morrendo de inveja. É o cara mais sortudo do mundo. Se eu pudesse xingar a diretora de escrota, eu seria muito feliz. O único que não cai no papinho é o Kyle, mas ele é obrigado a aceitar a vitória, entre aspas, do Cartman, porque tinha que admitir que, ao tentar falar pra todo mundo que o Eric estava fingindo, ele estava deixando implícito que seria algo positivo ter Tourette. Muitas vezes eu sei que estaria melhor se eu estivesse morto. Cara... Sua mãe não estaria melhor se você estivesse morto, Thomas. Mesmo que pessoas como Kyle acham que sim. Ah, o que é isso? Portanto, o Cartman continua com essa mentira. Inclusive, ele vai ganhar uma entrevista em rede nacional com o Chris Hansen. E se você já viu esse episódio e não sabe quem ele é, eu vou fazer esse outro alt-tab aqui rapidinho e você vai entender completamente diferente o final dele. O Chris Hansen era tipo um Caco Barcelos, um Cid Moreira, um jornalista famoso e consagrado e com prestígio na área de matérias investigativas. Ele fez muito, mas muito sucesso mesmo com um segmento dentro do Dateline na ABC, tipo um Linha Direta ou Profissão Repórter na Globo, e esse segmento se chamava To Catch a Predator, Caçando Predadores. Ele se juntava com um grupo que fingia ser adolescentes em chats do Yahoo, afinal era tipo 2004, e aí eles alugavam uma casa e contratavam uma atriz ou um ator de 18 com cara de mais jovens, e atraíam esses caras para essa casa cheia de câmeras escondidas. A atriz então falava alguma coisa tipo, eu tenho que botar a roupa pra secar e pô! Aparecia o Chris Hansen de terno, prancheta e fazendo perguntas. Os caras ficavam e respondiam provavelmente achando que ele era da polícia. Ao fim da entrevista secreta, ele revelava que era da TV, os caras iam embora e pô de novo! The police quickly take him down to the ground. The best thing to do is, as quickly as possible, was to get this person on the ground with their hands behind him and handcuffed. Por isso aquelas piadas todas dele ensaiando o próprio nome e mandando o Cartman sentar. Eu sou Chris Hansen. Eu sou Chris Hansen. Well, you need to know that I'm Chris Hansen with Dateline NBC. Por que não se senta? Eu não quero me sentar. Sente-se. Não, eu já estou indo. Sente-se bem ali. Como ele faz isso? You are a fast mover. Please have a seat right there. Come on in over here. Have a seat. Good. Why don't you have a seat right over there? I need to talk to you for a minute. Why don't you have a seat right there, please? Why don't you come in over here and stand right over here at the bar? Mas, ao mesmo tempo que o Kyle quer impedir o Cartman de ir na TV aberta para gritar obscenidades antissemitas, o Eric começa a perder o controle, a realmente não ter mais filtro nem para as coisas que ele não quer falar. Eu quero agradecer a todos por terem vindo. Meu primo e eu fizemos troca. Portanto, o plano do Kyle, junto do garotinho que realmente tinha síndrome de Tourette e já tinha percebido que o Cartman era um mentiroso, é de atrair justamente esse tipo de cara que o Chris Hansen caçava para atrapalhar e destruir a entrevista com o Cartman. Mas isso era justamente o que o Eric queria e precisava, ser salvo pela enchente de predadores que aparecem e destroem tudo. Você é o lindo Billy 182? Sim, estava falando com você online. Merda! Minha nossa, estou super excitado agora. Obrigado, Caio. O quê? Eu pedi a Deus pra mandar alguém me ajudar e você veio, Caio. Eu te adoro, cara. E sobre a coisa de parecer um desenho grosseiro na primeira camada, na época e até hoje esse episódio foi uma referência positiva no retrato da Tourette na mídia americana. Muito mais do que o autismo no filme da Cia, por exemplo, que era uma obra que tinha intenção de ser algo super sério. Muito bem, mas você me fudeu completamente. Se South Park é tido como um desenho de humor grosseiro por uma parcela de seu público, talvez seja por uma falta de entendimento sobre o que a série é, ou sobre a falta de objetivos que a série tem. O que eu quero dizer é que, no final de cada episódio, o que aliás fica bem mais claro durante essas últimas temporadas, o embate moral que se desenvolve durante a trama chega a uma resolução amoral. Vamos, nós vamos liberá-lo, garotinho. Você não vai comer comida japonesa por um tempo, né? Isso é alguma brincadeira?
Ou seja, o humor de South Park não busca servir a um determinado tipo de ideal moral, apenas esfrega em nossos rostos o quão medíocre e bobões nós somos. É uma boa proposta de resolução para a série, já que transmite muito do que nós como sociedade somos atualmente, sendo um ótimo contraponto ao tipo de humor de Chaves, que carregavam por muitas vezes um apelo moral de fazer o bem ao próximo, uma moral mais inocente e que servia bem ao estilo proposto dos anos 70. Ah, senhor Barriga, que bom encontrá-lo. Acho que veio cobrar o aluguel, não? Não me diga que tenho dinheiro. Bom, eu bem que tinha. Mas eu tive que gastar para comprar uns vidros que foram quebrados por alguém que eu não quero dizer quem é. Acho que tem bochechas de bulldog velho. Senhor Barriga vai deixar que xinguem o senhor assim? O que é interessante notar é a evolução que South Park teve com o passar dos anos, principalmente na forma de abordar assuntos como Tourette, por exemplo. Se antes era de fato mais grosseiro, hoje a série consegue abordar temas como a cultura woke com um olhar crítico e tão sagaz que leva algumas pessoas a uma má interpretação da coisa toda. Os mamões da Tammy Mullin são demais. Cara, Kenny, esquece dos mamões da Tammy. Tá parecendo um homem branco tentando restaurar o patriarcado. E South Park possivelmente muito mais velho do que algumas das pessoas que estão assistindo esse vídeo, já que começou lá em 1997. Ai, meu Deus! Hesitantes! Porém, mesmo no seu começo, ou há quase 2 décadas atrás, quando eles lançaram um episódio especial intitulado Guerra de Desenhos, South Park já mostrava entender que seu humor era único. Nesse episódio em questão, temos a crítica mais ácida que os criadores de South Park fizeram a Family Guy. Quem grava os episódios de Uma Família da Pesada? É um programa legal. Peter, não acredito que você convidou sua ex-namorada pra jantar. Você acha que isso é ruim? Lembra quando eu fiz um teste para ser o carro do David Hasselhoff? Olá, Knight Rider. Parece até aquela vez que eu fiz um papel de bolo de cenoura. Ai, Uma Família da Pesada! Gerald, faz algo! É desse episódio, inclusive, a clássica cena do Cartman. Nunca mais me compare com Uma Família da Pesada. O episódio mostra ainda como as piadas de Family Guy seriam feitas, com leões marinhos escolhendo bolas aleatórias em um tanque e que em cada uma dessas bolas tem uma palavra que juntas se transformam numa frase aleatória que é considerada uma piada. A Família da Pesada é escrita por peixes boi? É claro, agora faz sentido. No lado direito do tanque ficam as bolas das ideias. Cada bola tem um verbo, um nome e uma referência cultural escritos. Os peixes boi escolhem uma ideia e a levam até a combinação de piadas do outro lado do tanque. A bola da ideia é jogada no tanque de piadas e passa a fazer parte do novo script. Ou seja, frases sem sentido formam uma piada em Uma Família da Pesada. Tempos depois, os criadores de South Park inclusive falaram que os roteiristas de Simpsons ligaram pra eles e os parabenizaram por esse episódio. Ei, você também não gosta da Família da Pesada? Eu odeio Uma Família da Pesada. Ai, Uma Família da Pesada! Gerald, faz algo! Todo mundo da minha idade teve uma fase pré-adolescente que achava que estava sendo rebelde passando dos Simpsons pra Família da Pesada. As propagandas da Fox apelavam justamente para esse sentimento, alegando que Family Guy era mais ácido. E pô, é claro que essas críticas de South Park, além de muito engraçadas, são muito bem fundadas. A estrutura de comédia e o tipo de humor de Family Guy tem muito potencial de ser horroroso, mas há seus momentos. Me vem à mente toda a saga de paródias da trilogia original de Star Wars, e aquele episódio do Stewie e do Brian no multiverso, que sejamos justos, eles fizeram antes de toda essa tendência pós-Marvel e Rick e Morty que a gente tem hoje. Eu tenho uma coisa com Uma Família da Pesada. Ao mesmo tempo que eu acho legal ser um projeto autoral de um cara meio maluco de Hollywood, eu meio que também acho uma merda exatamente pelo mesmo motivo. O Seth MacFarlane pode ter uma mão bem pesada por diversas vezes. Por exemplo, eu sempre tive essa impressão de que ele era um cantor frustrado, que usava qualquer micro oportunidade de cantar ou de transformar o negócio que ele estava escrevendo e dirigindo num musical. Desde seu primeiro episódio, o modo específico de se contar piadas de Family Guy já se fazia presente. E depois achei que podia ganhar uma grana naquele show. E o prêmio vai para a família Von Trapp de cantores. Ah, isso é uma porca! Esse tipo de humor é comumente chamado na gringa de cutaway jokes, o que não tem uma tradução específica em português, mas que eu gosto de chamar de piadas relacionais,
que são essas piadas que contamos em meio de conversas por conta de uma palavra específica que alguém disse, e que na maioria das vezes começamos essas piadas dizendo tipo quando, ou tipo se, e contamos o que queremos. É meio que uma vírgula engraçada, um parênteses na conversa, mas que não adiciona nada necessariamente à conversa. É apenas uma piada imbecil. A primeira dessas piadas que vemos em Family Guy é quando Meg diz pra sua mãe, Lois, que gostaria de fazer um procedimento estético pra aumentar sua boquinha de underline. E a Lois responde: Meg, você não precisa mudar sua aparência. A maioria dos problemas do mundo vem de uma pobre autoimagem. E logo após isso, temos um corte como se o narrador dissesse, tipo se tivesse um problema com judeus por conta de academia. E logo em seguida, no episódio, temos uma sequência envolvendo o Peter que tem simplesmente 3 dessas histórias meio flashback em seguida. Oh, se lembra de quando se embebedou com vinho pra comunhão na igreja? E depois teve aquele dia na sorveteria. Ah, esse de rum é o meu favorito. E lembra que tomou um café irlandês quando fomos assistir Filadélfia? Eu não vou mentir aqui dizendo que nada nessas histórias tem graça, porque a piadinha de Deus envergonhado é realmente boa. Então nosso Senhor cobriu todo o corpo do Joe com feridas e inflamações. Puxa, detesto quando ele conta essa história. Mas já percebemos aqui que essas histórias não necessariamente movem a história pra frente. São apenas piadas relacionais. Por vezes há um tema, há uma palavra, há uma situação. Então, quando a gente fala de estrutura e gênero, dá pra chamar tranquilamente a equipe de Family Guy de preguiçosa. A saída mais rápida e sempre usada para uma piada não é tentar integrá-la à trama de uma forma coesa ou para construir os personagens, é a de segmentos aleatórios, flashbacks, cutaways, como você quiser chamar. Yeah, that guy's scary as an Iraq lobster. Death to America! And butter sauce. Bad idea. Like when I brought museum behavior into my home. Excuse me, we do ask that you don't touch anything. E tá bom, eu sei que é uma injustiça eu comparar qualquer desenho aos episódios da Era de Ouro dos Simpsons, mas não tem como questionar que essa não foi só inspiração, como a base para a criação de Family Guy. Eu vou usar um dos meus episódios preferidos de Simpsons como uma demonstração de piadas que se desenvolvem naturalmente, de forma progressiva e que dão sequência à história de uma forma orgânica. Na verdade, focar em uma cena específica desse episódio, que é aquele que o Bart vira parte de uma boy band, a grande Party Posse. Por favor, mãe, meu sonho é ser um astro do rock. E meu sonho é me livrar do Bart. Mas Quantas vidas você quer estragar, hein? Ah, tá bom. A Lisa percebe rapidinho que esse grupo formado pelo Bart, Nelson, Milhouse e Ralph We love to sweat and we love to sing. We're real funky but not threatening. We're the best band in the world. era parte de uma espécie de lavagem cerebral da Marinha Americana. Ivan, Net e Ash, elas não param de dizer isso. Peraí, o que foi aquilo? Rebobinar. Eu quero você na Marinha, O tio liste-se já. Sam? Eu vou passar de trás pra frente. Ela vai confrontar o L.T. Smash e nós entramos numa sequência de piadas que engatam uma na outra de uma forma que chega a me dar um brilho nos olhos como roteirista. Faz ideia da maluquice que isso é? Isso é uma tatuagem da Marinha? Tatuagem da Marinha? Faz ideia da maluquice que isso é? Eu amo a Marinha. Aí, para os falantes de português, ela tira o ponto do LT, virando a abreviatura de Lieutenant, um cargo de alto comando na Marinha Americana, que era tão óbvio que só precisou de um pontinho removido para ser revelado. Aí ele tira a peruca, revela as calças e abre o jogo com a Lisa, de que essa era apenas uma das ações para atrair mais pessoas à Marinha. Superliminar? Eu lhe mostro. Ei, vocês! Alistem-se na Marinha! Ah, por bem tudo bem. Tô né. E depois de mais algumas referências à cultura pop, para fechar com chave de ouro... Bem, agora que você sabe, Lisa, acho que não posso deixar você sair daqui. Né? Caramba!
Você contou quantas piadas foram? Sem nenhum artifício de flashback maluco pra uma referência nonsense por risadas baratas. Apenas humor e piadas orgânicas desenroladas a partir do enredo do episódio. Quando Uma Família da Pesada estreou na TV em 1999, aquela que hoje conhecemos como a Era de Ouro dos Simpsons estava praticamente no seu final. Estas unhas navalhas podem fazer você sentir tanta alegria quando sentar num banco de igreja. A série dos personagens amarelos já estava há 10 anos na TV e tinha tido episódios clássicos como Bart, o Assassino, que tem a maravilhosa piada do Bart com cigarros. Bart, você começou a fumar? Não. Não minta pra mim, guri. Eles não são meus. Meu chefe disse que o depósito estava cheio. É claro. Eu vou ficar aqui e ver você fumar cada um desses cigarros. Ah, ouviu bem? Aí, Tony Gordo me mandou buscar a mercadoria. Tá aí a mercadoria. Filho, nunca mais vou duvidar de você. Também tivemos um dos melhores Casa na Árvore dos Horrores, a de número 3. E nossa, como eu adorava esses especiais de Halloween dos Simpsons que ocorriam meio que a cada temporada e que referenciavam diversas obras clássicas do horror que conhecemos. Só nesse episódio temos referência ao próprio Hitchcock. O Bart aparece vestido de Alex do Laranja Mecânica, além de uma curta história em que um brinquedo do Crush acaba por virar uma espécie de Chuck. E também tivemos o assustador episódio com o Sideshow Bob, que faz referência a Cabo do Medo com Robert De Niro. Vejo você breve, Bart. Está um dia lindo pra passear. Hoje tira o dia para sorrir. E Family Guy ainda estava só começando a caminhar e, no começo, realmente não foi fácil. A série pode ter se vendido como mais ácida e pesada do que Simpsons, mas isso era basicamente mexer com figuras como Rick. Tivemos 2 temporadas interessantes e a comparação com os Simpsons era realmente inevitável, já que não é exagero dizermos que os Simpsons foram mais famosos que Shakespeare nos anos 2000, quiçá até hoje. Caverna do humor, bom falando. O Jacinto tá aí? Jacinto? Quem? Espera aí. Jacinto Pinto. Telefone pro Jacinto Pinto. Os personagens são extremamente reconhecíveis, tendo identidades muito fortes e são bem mais carismáticos que os personagens de Family Guy. Os 3 desenhos dividem muitas familiaridades não acidentais, e isso é bem destrinchado no episódio de South Park intitulado Os Simpsons Já Fizeram. Nele, o Butters, que até então era o garotinho inocente que os meninos sempre faziam de capacho, finalmente chega ao limite dele. Mesmo que seja um limite bem fofinho. E ele cria um alter ego do mal, o Professor Caos. Ele começa a planejar várias coisinhas para causar problemas na cidade e se vingar, mas todas as ideias mirabolantes dele são confrontadas pelo próprio ajudante, que avisa que... Os Simpsons já fizeram. A conclusão do final, que inclusive serve para explicar aquele papo de maluco de que os Simpsons previram tudo que já aconteceu ou vai acontecer, é que basicamente, estando na TV há tanto tempo, praticamente todas as ideias tinham sido exploradas previamente de uma forma ou outra por eles. E olha que esse episódio de South Park tem quase 20 anos, o que é doideira de se pensar. E daí? E daí? Os Simpsons já fizeram de tudo, e daí? Estão no ar há 13 anos, é claro que já fizeram de tudo. Todas as ideias já foram pensadas, mesmo antes dos Simpsons. Enquanto South Park conseguiu se manter atual por conta de seus roteiros bem escritos, que conseguem trazer recortes satíricos da sociedade atual, Family Guy foi cada vez mais se afundando nessas piadas relacionais que, por vezes, serviam de suporte para que os roteiristas falassem de Kanye West, Ryan Gosling e outras celebridades em geral. It's Christmas time and I want greaseball songs. Hey, chingity ching, hee-haw, hee-haw. Por pelo menos 4 temporadas pós o retorno do cancelamento da série, o número de piadas desse tipo se manteve na média. O problema é que, com o passar do tempo, não teve muita criatividade para os roteiros e a equipe responsável por Family Guy foi recorrendo cada vez mais a esse tipo de solução para o humor da série, o que acarretou um aumento exacerbante de piadas desse tipo por episódio. E, consequentemente, a audiência foi caindo drasticamente. What?
E não é como se estivéssemos querendo escrotizar o Seth MacFarlane aqui também, mas a escolha que ele fez pra criar humor em Family Guy é bem boba. E, tipo, não é como se ele não soubesse criar boas paradas. American Dad, outra criação do Seth MacFarlane que também lida com uma família, teve episódios bem maneiros, como aquele que o Stan começa a tomar remédios pra poder ficar sem dormir e tirar um tempo sozinho de madrugada, aproveitando então a solitude longe da família. Que é isso aí, Dick? Estou assistindo todos os filmes já feitos alfabeticamente pelo sobrenome do ator. Como é que consegue ter tempo pra fazer alguma coisa? O pessoal do laboratório me deu isso. Não precisa mais dormir? Uau, eu vou passar os dias com minha família e as noites serão todas minhas. Tomorrow night I'm gonna learn to use the internet. E assim, o vídeo todo tem base nessa comparação desses dois humores tão diferentes, Chaves e Família da Pesada. E com certeza, com a natureza dele, que desafia um pouco o gosto de muita gente que tem esse desenho marcado na própria vida de alguma forma, talvez alguns se sintam pessoalmente atacados. Mas tenham em mente que tudo isso é um exercício, um pretexto pra gente falar de coisas malucas que interessam a gente e fazer um vídeo maneiro. Porque, sim, o humor é subjetivo e você pode achar que nós estamos completamente errados. Pode achar também que nós só falamos mal das coisas porque somos ranzinzas. Mas você estaria enganado, porque esse vídeo, esse tempo todo, era um chamariz pra finalmente poder falar da nossa série preferida de comédia. Esse vídeo é sobre It's Always Sunny em Filadélfia. Faz anos que as pessoas dizem pra eu assistir algumas séries de comédia e eu deixo pra depois. Tipo Community, Atlanta e principalmente It's Always Sunny em Filadélfia. E a forma mais fácil de explicar essa série é: todos os personagens são pessoas horríveis e é aí que tá a graça. São 4 amigos que se conhecem desde o ensino médio e que há muito tempo compraram um bar decadente juntos. Um casal de irmãos gêmeos, a Dee e o Dennis, e os 2 amigos dele, o Charlie, interpretado pelo maravilhoso Charlie Day, e o Mac, que é um apelido para Ronald McDonald. My name is Ronald McDonald and I named him that. Essa é uma das séries de comédias modernas mais longas que temos hoje e, assim, é bem difícil de acreditar, porque quando pensamos que tudo isso começou com 3 atores gravando com uma câmera de baixíssima qualidade, um piloto pra vender pra qualquer emissora de TV que fosse doido o suficiente pra topar aquilo, é maluco, é maluco. Don't climb, Dennis! Don't climb! He's put up a wall! Nós já temos 16 temporadas e mais 2 confirmadas e, nossa, como é bom termos uma série de comédia realmente foda que se prolonga por tanto tempo assim. I'll read the words you wrote. Hello, fellow American. This you should vote. Me. I leave power. Good. Thank you. Thank you. A primeira temporada tem um ar bem underground. Primeiro porque é o equivalente a se gravássemos uma série nos dias de hoje utilizando uma Cybershot. O formato ainda era 4x3, que particularmente eu acho muito mais charmoso para sitcoms do que o formato widescreen, e a qualidade de imagem não era lá essas coisas, mesmo para uma série de TV dos anos 2000. Fora as questões técnicas limitadoras, os temas e as piadas eram bem mais cruas, por assim dizer, nesse começo. Porque havia pouco pudor e muito humor desafiador ali. Até porque esses personagens eram somente pessoas ruins até aquele momento. Okay, look. I'm not going to take no for an answer because I just refuse to do that because I'm a winner. And winners, we don't listen to words like no or don't or stop. A série começou em 2005, num período meio que de transição do tipo de humor presente nas sitcoms americanas, já que Seinfeld havia acabado há 7 anos, Friends havia acabado no ano anterior, Dead 70 Shows iria acabar no próximo ano, e seriados com essas risadas de fundo já estavam meio que batidos. Tanto que é bem possível ver o cansaço desse tipo de formato de série em How I Met Your Mother, por exemplo. I can't believe she's making you wait a whole month. You only had sex with one girl in your whole life. Ted, the only reason to wait a month for sex is if the girl is 17 years, 11 months old. Do I look like I'm smiling? Are we smiling over here? Are we smiling? I can't believe this is Get money out. Yeah, we'll believe it, buddy. Well, Give take me a watch. walk. Come on. All right. It's Always Sunny ainda opta por algumas conveniências desse tipo de série, como colocar os personagens em um mesmo ambiente, que nesse caso é o bar,
Só que não se limita a esse espaço e nem se prende a essas risadas de fundo ou algum artifício parecido. Pra citar algo parecido, The Office, né? The Office se saiu muito bem sem risadas de fundo, mas ainda optou por um formato de mockumentary. Já It's Always Sunny só contou com um bom roteiro, com piadas situacionais geradas por impulsividade e também pela personalidade de cada um de seus personagens. Oh my God! See what's happening here is we're gonna get yelling and Yeah, we're gonna get yelling. Oh, I'm sorry! Oh, I forgot to put a timer! I forgot to put a timer! Por ser diferente do formato das outras séries de TV, e somado a isso o fato de não ter nenhum ator conhecido até então, a primeira temporada quase foi de base. Mas isso mudou rapidinho porque... Dennis! Oh, Jesus! Dennis! No! Dennis, you son of a bitch! De repente, o Danny DeVito aparece e vira um dos protagonistas fixos, com o nome na abertura e tudo, aparecendo em quase 100% dos episódios a partir dali. Ele é o pai do Dennis e da Dee. Quer dizer, eles descobrem que ele não é o pai biológico deles, e depois eles acham que ele pode ser o pai biológico do Charlie. É tudo uma loucura mesmo. Franquito, ven acá! Holy shit! Whoa! What? Yeah, look upon him. Yeah, he doesn't speak any English, by the way, so don't try talking to him, but we worked something out. Ele se apaixona pela imundície e precariedade em que o Charlie vive e simplesmente se muda e passa a dormir na mesma cama que ele, que fica no único cômodo que os dois dividem, ao lado do fogão, o que já é mais do que suficiente para ilustrar a situação que é o normal deles. E apesar desses gostos estranhos, o Frank, o personagem do Danny DeVito, é um milionário e por vezes ele serve como uma conveniência do roteiro para quando eles precisam de dinheiro para realizar algum esquema maluco para se beneficiar da forma mais mesquinha possível. E cara, que adição maravilhosa para uma série com tanto potencial cru. Quem diria que o cara que fez o Pinguim no Batman do Tim Burton e aquela comédia pastelona com Schwarzenegger sobre irmãos gêmeos teria tanta aptidão para fazer esse personagem complexo, hedonista, degenerado e totalmente insano. When it was opened, this was discovered. A shrine to, of all people, Danny DeVito. This is so weird. Hello! Hello? Ongo Goblogian, the art collector. Charmed, I'm sure. A entrada de Frank foi uma tentativa de colocar alguém mais pé no chão no meio daquilo tudo, mas que simplesmente tomou outro rumo porque os roteiristas, já na segunda temporada, mostraram o quão doente e psicopata o Frank também era. Frank? Barbara? Oh, no, I'm not gonna make a scene. I was just told, excuse me, that my horrible whore wife has tricked me into raising two bastards for 30 years and I'm being asked to not make a scene. Se o humor de Uma Família da Pesada se vendia como ácido, a gente não tem palavras para descrever o quão corrosivo é o humor de It's Always Sunny. Hi. Hi. Are you Charlie Kelly? Yeah, I am. What is it that you do again? I'm a full-on rapist, you know? Africans, dyslexics, children, that sort of thing. Como você pode ver, o Frank não é o único maluco da turma. Nesse quesito, ele perde facilmente pro Charlie, esse personagem que cheira cola, come tinta de parede e tem hábitos alimentares extremamente duvidosos. This is cat food, Charlie. Well, I can't explain it, all right? There's some sort of weird chemical reaction that happens when you combine cat food, beer, and glue. It makes you feel like extremely sick and tired and you're able to fall asleep. Ele nunca consegue acompanhar muito bem o raciocínio da turma e acaba por entrar em algumas piras bem específicas. Jesus Christ, that right there is the mail. Now let's talk about the mail. Can we talk about the mail, please, Mac? I'm dying to talk about the mail with you all day, okay? Como um suplemento alimentar para atletas que acaba dando diarreia em todo mundo, ou quando ele explicou leis de pássaros. E, claro, a gente não pode esquecer quando ele produziu um musical extremamente fantástico. I was that little baby boy was me. É bem fácil de se relacionar com as ideias de Charlie, mas ao mesmo tempo é bem difícil. Afinal, a gente tá falando de personagens que não são bons exemplos pra ninguém. No caso do Charlie, ele tá sempre correndo atrás da garçonete, uma personagem que é conhecida por esse nome mesmo, garçonete. E o Charlie persegue ela de uma forma bem bizarra, bem nível stalker doente mesmo. There is a spider, spider, spider. It's deep in my soul, soul.
A Dee começa a série como a voz da razão, mas a pedido da própria atriz, ela vai evoluindo pra ser tão louca, egoísta e inconsequente quanto os meninos. E o irmão gêmeo dela tem uma vibe total tipo... ele pode muito bem ser um serial killer. Seja pela vaidade extrema ou pela total falta de empatia ou coisa pior. Como eles estão há praticamente 2 décadas no ar, também podemos dizer que eles já fizeram de tudo. Por exemplo, sabe aquela trope de comédia de meia hora do episódio de Melhores Momentos? Em que os protagonistas ficam lembrando de algumas coisas e ficam surgindo uns clipes, tipo um episódio filler. It's Always Sunny não somente subverte isso de 3 formas diferentes, como entrega uma das piadas que mais me fizeram rir na vida, meu Deus do céu. A primeira brincadeira é que quando a Dee começa a lembrar de uns certos personagens que ela fazia, que são episódios que estão removidos das plataformas porque ela usava maquiagem no rosto para se passar por uma pessoa preta, ou seja, vocês entenderam? Eles ficam tipo, não, nada a ver, isso nunca nem aconteceu, você tá maluca. Aí de repente, o Charlie, que foi evoluindo de um cara lerdão e esquisito pra um analfabeto funcional viciado em qualquer coisa bizarra que dê pra inalar, tá lembrando dos seus próprios momentos, mas aparece um outro Charlie, casado com a garçonete, que é a vítima da obsessão dele, e os dois têm um filho recém-nascido. Ele mudou a realidade, de alguma forma transformando esse num episódio sobre multiverso. Eles começam a discutir depois para ver de quem é a culpa deles estarem numa realidade alternativa, onde tem alguma coisa de errado e fica claro quem é o culpado da vez quando o Danny DeVito tá exibindo uma bela cabeleira. E lembra quando eu tava falando sobre a piada que mais me fez rir na vida? Charlie already went back to living with me. We're not in my head. Oh, yeah? No, Then why are your legs so long? My legs have always been long. It's a burden being tall. It's Always Sunny tem uma comparação óbvia com South Park. São comédias grosseiras, que não têm medo de cutucarem feridas e que, apesar de terem normalmente uma visão mais progressista, podem ser interpretadas por vezes de maneira rasa como nada mais que palavrões e insanidades proferidas. Mas não se enganem, tem sempre muito sendo dito no subtexto das duas séries. Você acha que pessoas com Tourette estão fingindo? Não, eu só estou dizendo que... Você tem ideia de como é horrível o que você está dizendo? Cusão! Cusão! O mesmo não pode ser dito de Family Guy, que sempre utilizou a grosseria e os temas tabus apenas como choque e um acessório para as piadas nonsense que compunham metade dos episódios. Um episódio de Chaves transmite a inocência das crianças ao lidar com temas adultos e mostra como elas são guiadas por princípios morais familiares ou daqueles que estão ao seu redor. Já South Park, que também traz crianças em papéis centrais em sua trama, busca mostrar uma amoralidade presente na série, já que posições ideológicas são postas em embate, resolvidas, mas sem necessariamente favorecer um lado, embora em determinadas situações os roteiristas deixam bem claro o quanto um lado é bem mais idiota do que o outro. Family Guy, com o passar dos anos, foi apenas degradando seus personagens, transformando-os em babacas cada vez piores e levando esse seu tipo de humor, de piadas relacionais à exaustão, com seus episódios mais recentes tendo muito mais piadas relacionais do que antes. Enquanto isso, It's Always Sunny, que surgiu em meio a esse mundo de sitcoms da metade dos anos 2000, não somente trouxe personagens que são ruins em essência e que flertam com o absurdo, mas pouco a pouco foi levando-os a um caminho de redenção. Eles ainda são babacas, mas não foram piorando de forma gratuita. Pelo contrário, o episódio em que Mac é chamado de... tem todo um embate que envolve 3 advogados e é quando ele finalmente entende que chegou a hora de sair do armário de forma definitiva. E é uma redenção do personagem. A parada toma outra proporção, muito mais sentimental e óbvia também, no episódio que ele se assume gay pro seu pai e dança em frente a ele. E, putz, esse episódio carrega toda uma reflexão sobre a representação da figura paterna e Deus, a sexualidade do Mac e ainda conta com o Frank finalmente entendendo aquilo tudo. Mesmo o episódio bem criticado da 16ª temporada em que o Dennis come o coração de um CEO de uma empresa de tecnologia,
tem ali o seu valor de redenção. Esses personagens não foram feitos para serem odiados, eles são bem escritos. E é como se os roteiristas relembrassem a gente que o valor da arte não está necessariamente uma afirmação moral de como devemos ser. O humor não tem compromisso com algo, mas tem essa capacidade de nos fazer enfrentar situações problemáticas e tirar dali uma graça. No, I'm saying, no, the brakes! Guys, why aren't the brakes working? Because I cut the brakes! Wild card, bitches! What? What is going on up here? I never know, man. Por mais maluco que seja, dá pra atrelar Chaves, que tem os seus personagens impulsivos e por vezes governados pelos seus piores sentimentos, mais com algo como It's Always Sunny em Filadélfia do que com Family Guy, que, como South Park ilustrou bem com a coisa toda dos peixe-boi, parece ser só o produto de uma sala lotada de escritores pagos para jogarem qualquer coisa na parede e ver o que cola. Humor é subjetivo e eu tenho certeza de que nós vamos receber muitos comentários sobre como estamos errados e todos eles são bem-vindos. Mas eu tinha que falar pelo menos uma coisa sobre eles. Meu senhor, eu jamais me enganaria. Somente uma vez eu me enganei. É verdade? E quando? Uma vez que pensei estar enganado. E aí pessoal, Felipe aqui, só pra vocês não esquecerem de deixar um like nesse vídeo, comentar também ajuda bastante. Quem não tá inscrito, pelo amor de Deus, se inscreve aí, que de graça, já passou da hora, né? Conheçam a Insider, que ajuda bastante o canal. E é claro, conheçam também o canal do Gabriel Guinão, Entretenimento Ácido, que vai estar na descrição e também na tela pra você escolher um vídeo dele. E só pra avisar, o próximo vídeo é sobre Alan Wake 2, sai semana que vem, e é isso. Tchau.